Começa agora o Gospel News. Hoje é sexta-feira, dia 16 de janeiro de 2026. E eu sou Karen Crisóstomo. Nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Jair Bolsonaro passa a primeira noite em nova cela e ministro Alexandre de Moraes é flagrado debochando de ex-presidente. Presidente Lula recebe Ursula von der Leyen no Rio de Janeiro na véspera da assinatura do acordo comercial entre Mercosul e União Europeia. Casa Branca diz que envio de tropas europeias para a Groenlândia não altera planos de Donald Trump e volta a mencionar a segurança da região. Delegada acusada de advogar para o PCC é presa em São Paulo. Anvisa suspende glitter culinário e folhas de ouro da Morelo após encontrar plástico nos produtos. E veja ainda os gols do Campeonato Paulista. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo agora no Gospel News. Boa noite. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou ontem à noite a transferência do ex-presidente Jair Bolsonaro para Papudinha, após pedidos da defesa por um lugar melhor para cumprir a pena. Em meio às críticas sobre a condição da antiga cela, Moraes afirmou que o sistema penitenciário brasileiro é marcado por precariedade e destacou que Bolsonaro recebeu um tratamento diferente dos demais condenados pelos atos de 8 de janeiro. O Supremo Tribunal Federal informou que o ex-presidente Jair Bolsonaro foi transferido da Superintendência da Polícia Federal no Distrito Federal para o 19º Batalhão da Polícia Militar, conhecido como Papudinha. O ministro Alexandre de Moraes determinou a transferência do ex-presidente para uma sala de estado maior localizada no batalhão, no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília. Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado e cumpria a pena na Superintendência Regional da Polícia Federal. Na nova unidade, Bolsonaro terá acesso a uma área total de 64,8 metros quadrados, com quarto, banheiro privativo, cozinha, área externa para banho de sol e espaço para equipamentos de ginástica. As visitas familiares foram ampliadas para 2 dias por semana, em 3 horários distintos. Na decisão, o ministro ressaltou que a defesa e os filhos do ex-presidente criticaram sistematicamente as condições da sala, o período e a duração das visitas, os banhos de sol, os ruídos provenientes de equipamentos de ar-condicionado, além da alimentação oferecida. Moraes lembrou que as condições anteriores na Polícia Federal já eram o que qualificou de extremamente favoráveis, quando comparadas à realidade do sistema prisional brasileiro, uma vez que Bolsonaro cumpria pena em uma sala individual de 12 metros quadrados, o dobro do tamanho previsto na Lei de Execução Penal, com banheiro exclusivo, frigobar, televisão e ar-condicionado, benefícios inexistentes para a maioria dos presos em regime fechado. Após a transferência do ex-presidente, o ministro Alexandre de Moraes esteve na colação de grau de uma turma do curso de Direito da Universidade de São Paulo e debochou de Jair Messias Bolsonaro. O ministro Alexandre de Moraes participou da colação de grau da turma 194 do curso de Direito da Universidade de São Paulo. Quando chegou a sua vez de falar, o ministro criticou o não cumprimento de tempo estabelecido para os pronunciamentos. Na sequência, ele debocha sobre a transferência do ex-presidente Jair Bolsonaro. Mas eu me contive hoje, né? Acho que hoje eu já fiz o que eu tinha que fazer. Na decisão da transferência, Moraes autorizou também uma assistência religiosa uma vez por semana e a visitação semanal permanente da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro e dos filhos. O ex-presidente também terá direito à alimentação especial e à realização de fisioterapia. O presidente Lula recebeu hoje a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, no Rio de Janeiro. Amanhã ela vai assinar o acordo comercial entre Mercosul e União Europeia no Paraguai. O petista recebeu a presidente da Comissão Europeia no início da tarde de hoje, no Rio de Janeiro. Os dois conversaram sobre temas da agenda internacional e os próximos passos do acordo comercial entre o bloco Mercosul e a União Europeia. No início do discurso, o presidente Lula afirmou que o acordo é bom para o mundo democrático e o multilateralismo. A liberalização e a abertura comerciais só fazem sentido se forem capazes de promover o desenvolvimento sustentável e reduzir as desigualdades.
Estamos ampliando oportunidades comerciais e de investimentos sem comprometer o papel do Estado em áreas como saúde, desenvolvimento industrial, inovação e agricultura familiar. Após mais de 25 anos de negociações, o acordo comercial vai criar uma zona livre de comércio de 720 milhões de habitantes e vai somar um produto interno bruto de 22 trilhões de dólares. Ursula von der Leyen deu uma breve declaração e afirmou que o acordo é uma conquista de uma geração inteira. A presidente da Comissão Europeia também agradeceu o presidente brasileiro pelo trabalho e por entregar o acordo histórico. Os líderes europeus e do Mercosul estão prontos para assinar o acordo comercial amanhã no Paraguai, mas parte dos agricultores e pecuaristas europeus não está satisfeita com o texto final. O Mercosul e a União Europeia vão assinar um acordo neste sábado em Assunção que criará uma das maiores zonas de livre comércio do mundo. O objetivo declarado é buscar uma terceira via para os Estados Unidos e a China. Juntos, os dois blocos representam 30% do PIB global e abrangem mais de 700 milhões de consumidores. A Comissão Europeia negocia o acordo com a Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai, membros fundadores do Mercosul desde 1999. Bruxelas aprovou o acordo na última sexta-feira. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, viaja para o Rio de Janeiro nesta sexta com Antônio Costa, presidente do Conselho Europeu, antes de seguir para a Assunção. No sábado, no Paraguai, faremos história. Vamos assinar o acordo entre a União Europeia e o Mercosul após 25 anos de negociações. Mas a assinatura está sendo contestada por agricultores e pecuaristas europeus que se mobilizam em protestos contra o pacto. O setor agrícola europeu está em desacordo com os industriais do Brasil e da Argentina. A cerimônia de assinatura começa no sábado ao meio-dia no horário local, na capital paraguaia, que assumiu a presidência rotativa do bloco em dezembro. O presidente anfitrião Santiago Peña e seu homólogo uruguaio Yamandu Orsi vão participar e o argentino Javier Milei também é esperado. Lula, que desempenhou um papel crucial no avanço do tratado, não vai comparecer à reunião. A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, apresentou um projeto para reformar o setor de petróleo do país. A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, apresentou um projeto de lei para reformar a lei de hidrocarbonetos, enquanto ajusta sua relação com os Estados Unidos após o bombardeio que levou à queda de Nicolás Maduro. Rodrigues levou ao parlamento a mensagem anual de Maduro. Ela era vice-presidente e assumiu o poder após a incursão americana de 3 de janeiro. Sua gestão avança sob pressão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que afirmou estar à frente do país e que controlará as vendas de petróleo bruto. Venezuela está ameaçada. A Venezuela está sob ameaça, toda a Venezuela está sob ameaça e é por isso que apelo à unidade nacional para que, com soberania em primeiro plano, possamos travar a batalha diplomática. Digo, se um dia tiver de ir a Washington como presidente interina, irei de pé, caminhando, não rastejando. Petroleiras americanas foram convidadas a operar na Venezuela e a investir bilhões de dólares para recuperar a indústria petrolífera. Delcy explicou que levou o projeto de lei de reforma parcial da Lei Orgânica de Hidrocarbonetos para incorporar os modelos produtivos que estão na Lei Antibloqueio. A chamada Lei Antibloqueio é um instrumento legal de 2020 que permitiu investimentos contornando as sanções impostas pelos Estados Unidos desde 2019. A norma obriga as empresas estrangeiras a se associarem à estatal Petróleos da Venezuela como acionistas minoritárias. Rodrigues afirma que, com essa reforma, os fluxos de investimento poderão ser incorporados a novos campos, a regiões onde nunca houve investimentos e a campos onde não há infraestrutura. A líder da oposição da Venezuela, Maria Corina Machado, entregou a medalha do Prêmio Nobel da Paz ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A líder opositora venezuelana Maria Corina Machado conversou com senadores em Washington nesta quinta-feira. Machado também foi recebida com discrição na Casa Branca por Donald Trump.
a opositora entregou sua medalha do Prêmio Nobel da Paz ao presidente americano. O republicano não publicou nenhuma foto dessa entrega simbólica de um prêmio que, segundo os estatutos do Instituto Nobel, é pessoal e intransferível. Ela é uma mulher maravilhosa que passou por tanta coisa, disse Trump em uma publicação em sua plataforma Truth Social, acrescentando que a entrega da medalha por Machado foi um gesto maravilhoso de respeito mútuo. Em primeiro lugar... Antes de mais nada, fiquei muito impressionada com a clareza dele, com o quanto ele entende a situação na Venezuela e com a preocupação que demonstra com o sofrimento do povo venezuelano. Assegurei-lhe que a sociedade venezuelana está unida. Hoje, mais de 90% dos venezuelanos querem a mesma coisa: viver com liberdade, com dignidade e com justiça. Queremos nossos filhos de volta para casa. Com dignidade, com justiça. Queremos a nossos filhos de volta em casa. E para que isso ocorra, tem que haver democracia e liberdade. Trump provocou um terremoto dentro e fora da Venezuela ao lançar uma ofensiva para deter e transferir para os Estados Unidos o agora deposto presidente Nicolás Maduro e sua mulher, acusados de narcotráfico. Cuba iniciou uma homenagem aos 32 soldados mortos pelas forças americanas na Venezuela durante a captura de Nicolás Maduro. Cuba vive nesta quinta-feira um dia de luto nacional pela repatriação dos corpos de 32 combatentes que defenderam a Venezuela no ataque dos Estados Unidos, que resultou na captura do presidente Nicolás Maduro. Havana decretou 2 dias de homenagem aos soldados, uma oportunidade para o governo reafirmar a unidade nacional diante das ameaças do presidente americano Donald Trump contra a ilha comunista. A homenagem começou no início da manhã no Aeroporto Internacional José Martí e um cortejo seguiu pelas avenidas de Havana. Membros da Guarda de Honra descarregaram de um avião os 32 caixões contendo os restos mortais dos militares, cobertos com a bandeira cubana. O ex-líder Raul Castro, de 94 anos, e o presidente Miguel Díaz-Canel estavam presentes, ambos em uniforme militar. Forças americanas bombardearam Caracas e 3 estados vizinhos na madrugada de 3 de janeiro, uma operação concluída com a captura de Maduro e sua mulher. Os dois são acusados nos Estados Unidos de narcotráfico. O balanço oficial é de pelo menos 100 mortos na incursão. Cerca de 55 membros da equipe que fazia a segurança de Maduro morreram, entre eles 32 cubanos. As homenagens aos militares da ilha caribenha serão encerradas nesta sexta-feira com um protesto em frente à Embaixada dos Estados Unidos em Havana. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, classificou como mito as acusações de que a Rússia representa uma ameaça à Groenlândia. Nessa semana, a OTAN enviou tropas para a ilha do Ártico. A Rússia classificou como mito as acusações de ameaça à Groenlândia. Foi o que sustentou a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, nesta quinta-feira em Moscou. A declaração ocorre em meio ao anúncio do envio de tropas adicionais da OTAN para esse território dinamarquês no Ártico. Desde que voltou à presidência dos Estados Unidos há um ano, Donald Trump insiste em controlar esta ilha estratégica e pouco povoada. O republicano alega razões de segurança nacional, especulando que Rússia ou China imporiam sua hegemonia na região. Ações que introduzem abordagens de confronto e neocoloniais ao Ártico, a militarização e sua transformação em uma arena de confronto geopolítico, é claro, suscita séria preocupação nas relações internacionais. O vice-primeiro-ministro da Groenlândia, Muut Ejed, informou o deslocamento de mais tropas da OTAN para o território a partir da última quarta-feira. Vários países europeus, membros da aliança, começaram nesta quinta-feira a enviar militares para uma missão de reconhecimento em apoio à Dinamarca, sob pressão dos Estados Unidos. A Groenlândia é um território autônomo que pertence ao Reino da Dinamarca. Os Estados Unidos se manifestaram sobre o envio de militares europeus à Groenlândia e afirmou que isso não terá impacto nenhum nos planos de Donald Trump de anexar a ilha. A Casa Branca afirmou que o envio de uma missão militar europeia à Groenlândia não afeta em nada o objetivo do presidente Donald Trump de se apoderar do território autônomo dinamarquês no Ártico. O assunto é abordado pelo republicano desde que voltou à presidência em janeiro do ano passado, mas o discurso ganhou mais força após o ataque lançado contra a Venezuela, que acabou por tirar Nicolás Maduro do poder. Aliada tradicional de Washington, a Dinamarca é também membro da OTAN.
A situação levou a Alemanha, França, Finlândia, Noruega, Holanda, Reino Unido e Suécia a enviarem militares na quinta-feira para uma missão de reconhecimento na maior ilha do mundo. Quanto à sua primeira pergunta sobre a Groenlândia, não creio que as tropas na Europa influenciem o processo de tomada de decisões do presidente, nem de forma alguma seu objetivo de adquirir a Groenlândia. A Dinamarca procurou apaziguar os Estados Unidos, que afirmam estar considerando comprar a ilha, sem descartar uma intervenção militar no território rico em recursos naturais. O governo local da Groenlândia segue afirmando que não há interesse em se tornar parte dos Estados Unidos. Já o governo dinamarquês informou que está sendo formado um grupo de trabalho para melhorar a segurança no Ártico e afirmou que existe um consenso dentro da aliança da OTAN de que uma presença reforçada no Ártico é crucial para a segurança da Europa e da América do Norte. Casa Branca afirmou que o Irã suspendeu 800 execuções previstas para essa semana após pressão do presidente Donald Trump. A secretária de imprensa da Casa Branca, Caroline Leavitt, afirmou nesta quinta-feira que o Irã suspendeu 800 execuções previstas para quarta-feira. O presidente recebeu uma mensagem, como revelou a todos vocês, de que os assassinatos e as execuções cessarão. E o presidente entende hoje que 800 execuções que estavam agendadas e deveriam ocorrer ontem foram suspensas. Portanto, o presidente e sua equipe estão monitorando de perto a situação e todas as opções permanecem em aberto para o presidente. O Irã anunciou nesta quinta-feira que um manifestante cujo destino preocupa Washington e os defensores dos direitos humanos não será condenado à morte após sua recente detenção no país. A República Islâmica vive uma intensa onda de protestos que começou em 28 de dezembro devido ao aumento do custo de vida e se transformou rapidamente em um movimento contra o regime teocrático no poder desde a Revolução de 79. Grupos de direitos humanos denunciaram que as autoridades iranianas estão exercendo a repressão mais severa em anos neste país de 86 milhões de habitantes, aproveitando o corte da internet instaurado em 8 de janeiro. Segundo a ONG Iran Human Rights, sediada na Noruega, as forças de segurança iranianas já mataram pelo menos 3.428 manifestantes durante os recentes protestos. Diante das informações que circularam sobre a repressão, o presidente americano ameaçou repetidamente com uma intervenção militar no país. O ex-presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol foi condenado nesta sexta-feira a 5 anos de prisão por obstrução da justiça. Essa é a primeira condenação de 8 processos que ele enfrenta. O ex-presidente Yoon Suk-yeol foi considerado culpado de não seguir o devido processo legal antes de declarar a lei marcial e também por outros crimes relacionados à obstrução de justiça. A sentença também apontou a destruição de possíveis provas criminais ao ordenar a eliminação de registros telefônicos oficiais. No início da semana, promotores pediram a pena de morte para o ex-presidente por liderar uma insurreição. Eles argumentaram que Yoon merece essa punição porque não demonstrou remorso por ações que ameaçaram a ordem constitucional e a democracia. Na terça-feira, Yoon Suk-yeol insistiu que o exercício dos poderes constitucionais de emergência de um presidente para proteger a nação e manter a ordem constitucional não pode ser considerado um ato de insurreição. Segundo ele, o partido da oposição impôs uma ditadura inconstitucional ao controlar o legislativo. Em pronunciamento transmitido pela televisão, Yoon anunciou a lei marcial em dezembro de 2024. Em seguida, o então presidente enviou tropas ao entorno do legislativo e alegou que o país estava sendo infiltrado por forças comunistas, com supostos vínculos com China e Coreia do Norte. O presidente chinês Xi Jinping e o primeiro-ministro canadense Mark Carney assinaram nesta sexta-feira um acordo nas áreas do comércio e turismo. O Canadá concordou com a entrada de quase 50 mil veículos elétricos com tarifas reduzidas. O primeiro-ministro canadense Mark Carney e o presidente chinês Xi Jinping realizaram conversas no Grande Palácio do Povo em Pequim nesta sexta-feira. Esta foi a primeira visita de um líder canadense à capital chinesa em 8 anos. Os presidentes assinaram um acordo de parceria estratégica que afeta o comércio e o turismo. Carney saudou o acordo como histórico dentro da estrutura de uma nova parceria estratégica com a China, que põe fim a anos de disputas diplomáticas acirradas, detenções recíprocas de cidadãos e conflitos tarifários.
A China costumava ser o maior mercado para sementes de canola canadenses. Queremos não apenas retornar a esses níveis, mas superá-los. Tenho o prazer de anunciar que o Canadá e a China chegaram ao acordo comercial preliminar, porém histórico, para remover barreiras comerciais e reduzir tarifas. Até 1º de março, o Canadá espera que a China reduza as tarifas sobre sementes de canola canadenses para uma taxa combinada de aproximadamente 15%. Atualmente, a tarifa sobre os produtos derivados de canola é de 84%. E para ajudar a concretizar todo o potencial dessas parcerias e reduzir os custos para os canadenses, o Canadá concordou em permitir a entrada de até 49 mil veículos elétricos chineses no mercado canadense, com a tarifa de nação mais favorecida de 6,1%. A China também vai permitir a entrada de visitantes canadenses no país sem visto. As relações entre China e Canadá se deterioraram em 2018, quando Ottawa prendeu a filha do fundador da gigante de tecnologia Huawei a pedido dos Estados Unidos, e a China respondeu prendendo 2 canadenses acusados de espionagem. Nos anos seguintes, ambos os países impuseram tarifas recíprocas sobre as exportações. Mas as pressões tarifárias do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, levaram os 2 países a deixarem de lado suas diferenças e iniciarem uma aproximação. Uma delegada foi presa na manhã de hoje em São Paulo, suspeita de advogar por primeiro comando da capital. Segundo a investigação, a delegada Laila Lima Ayub mantinha vínculo pessoal e profissional com integrantes da facção criminosa. Ela também é suspeita de ter exercido irregularmente a advocacia ao atuar em audiências de custódia na defesa de presos ligados a organizações criminosas. Laila tomou posse em 19 de dezembro do ano passado. Imagens publicadas nas redes sociais mostram ela acompanhada do namorado, Jardel Neto, conhecido como Dedéu. Ele é apontado pelas autoridades da região norte do país como integrante do PCC e um dos chefes do tráfico de armas e drogas em Roraima. Os 2 são investigados por organização criminosa e lavagem de dinheiro. O Ministério Público apontou que no final do ano passado, 9 dias após tomar posse como delegada, Laila atuou como advogada de um integrante do PCC, preso em flagrante pela Polícia Militar. Mas a conduta é proibida, tanto pelo Estatuto da Advocacia quanto por normas estaduais. As investigações também apontam que Laila e o namorado teriam adquirido uma padaria em Itaquera, na zona leste de São Paulo, com dinheiro de origem ilícita, utilizando o nome de um laranja para ocultar a real propriedade do negócio. O Ministério Público do Paraná denunciou Tayane Smith pelo crime de omissão de socorro após ela deixar o amigo Roberto Faria no Pico, Paraná. A denúncia também pede um ressarcimento de danos morais à vítima e ao Corpo de Bombeiros de Campina Grande do Sul. O Ministério Público do Paraná alega que a conduta da investigada se reveste de dolo, uma vez que Tayane tinha conhecimento de que Robert estava debilitado fisicamente e ainda assim optou diversas vezes por deixá-lo à própria sorte. Na denúncia, o Ministério Público afirma que há um crime de omissão de socorro, o que resultou no desaparecimento de Roberto Faria Tomás. A decisão ainda pede um ressarcimento de danos morais à vítima e ao Corpo de Bombeiros de Campina Grande do Sul, que ficou responsável pela busca do jovem. No total, o Ministério Público pede uma indenização de cerca de R$13 mil. Roberto Farias ficou desaparecido por 4 dias após ir ao Pico do Paraná com Tayane. Durante o percurso, o jovem passou mal e foi deixado para trás. O jovem só foi aparecer na manhã do dia 5 de janeiro, após chegar caminhando a uma fazenda da região. 57 ônibus do transporte público do Distrito Federal foram vandalizados. O delegado Josué Pinheiro suspeita que a ação tenha sido realizada por ex-funcionários da empresa para intimidar motoristas e cobradores. Ele lembra também que o ataque pode estar relacionado a uma demissão em massa que aconteceu no final do ano passado. A empresa URB, responsável pelos veículos, afirmou estar colaborando com as investigações e negou qualquer demissão em massa. Um homem de 37 anos foi resgatado com vida após cair de uma ponte enquanto tentava tirar uma selfie em Santa Vitória, Minas Gerais. De acordo com a Polícia Militar, a vítima se sentou na mureta de uma ponta e tentou fazer uma selfie. Na sequência, ele perdeu o equilíbrio e caiu dentro de uma galeria. Após a queda, o homem permaneceu no local sem conseguir se movimentar, relatando fortes dores nos membros superiores.
Segundo o SAMU, o homem precisou ser imobilizado em uma prancha e içado com o auxílio de cordas e uma escada. A vítima foi levada para o Hospital de Santa Vitória. O estado de saúde atual não foi divulgado. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária determinou na manhã de hoje a suspensão imediata da fabricação e venda de glitters e folhas de ouro para decoração culinária da marca Morello. Uma investigação identificou a presença de polímeros plásticos. De acordo com o texto da resolução, análises identificaram que os produtos continham substâncias não permitidas pela legislação sanitária de alimentos. A determinação pública no Diário Oficial da União proíbe a fabricação, comercialização e propaganda dos produtos. Além disso, os lotes devem ser recolhidos do mercado com orientação ainda para descarte ou devolução dos produtos. Em nota publicada no Instagram, a empresa Morello afirmou que os produtos vendidos eram importados da China e não possuíam classificação como alimentos. A empresa também aproveitou a ocasião para dizer que está prestes a lançar um brilho alimentício. Segundo a Morello, o produto foi submetido a testes técnicos em parceria com confeitarias e previamente apresentado aos lojistas por meio de divulgação interna. Mais países anunciaram medidas para impedir o chatbot da rede social X de criar imagens sexuais dos usuários. Uma análise de uma ONG apontou mais de 20 mil imagens geradas pela inteligência artificial. Aumenta a pressão sobre o homem mais rico do mundo por geração de imagens sexuais por inteligência artificial em uma de suas empresas. Vários países anunciaram que vão adotar medidas drásticas para impedir que o Grok permita criar conteúdo sexual a partir de fotos de internautas. O chatbot de inteligência artificial é integrado à plataforma X, de propriedade de Elon Musk. As Filipinas se tornaram o terceiro país a proibir o Grok, depois de seus vizinhos do Sudeste Asiático, Malásia e Indonésia, enquanto o Reino Unido e França pediram que sejam respeitadas suas legislações. Vários países exigiram da xAI, empresa desenvolvedora do Grok, mudanças no chatbot após ele ser usado para gerar uma avalanche de imagens obscenas de mulheres e menores. A X anunciou na quarta-feira que vai bloquear geograficamente a opção de criar imagens de pessoas em biquíni, roupa íntima e trajes semelhantes nos países onde a prática for proibida. O anúncio chega depois que o Procurador-Geral da Califórnia, Rob Bonta, iniciou uma investigação sobre a xAI, a empresa de inteligência artificial de Musk, por facilitar a produção em larga escala de montagens íntimas não consentidas. Suspeita-se que o material possa vir a ser usado para assediar mulheres na internet, principalmente por meio da rede social X. O chamado modo picante do Grok permite que usuários criem deepfakes com instruções simples de texto, como coloque um biquíni ou tire a roupa. Uma análise realizada pela ONG AI Forensics sobre 20 mil imagens geradas pelo Grok revelou que mais de metade retratava pessoas com pouca roupa, das quais 81% eram mulheres e 2% pareciam menores de idade. O TikTok anunciou hoje que vai implementar uma nova tecnologia para detectar a idade dos usuários em toda a Europa. Segundo informações, o sistema vai analisar informações do perfil, vídeos publicados e sinais comportamentais para prever se uma conta pode pertencer a um menor de idade. A nova tecnologia será implementada nas próximas semanas. O Corinthians perdeu para o Bragantino e o São Paulo venceu o São Bernardo em uma noite chuvosa no Morumbi. Vamos ver. O Corinthians não viu a cor da bola contra o Bragantino no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques. Os donos da casa aplicaram 3-0 contra o rival. Aos 35 minutos, John cruzou e a bola passou por todo mundo e morreu no fundo do gol. No início do segundo tempo, o Bragantino encaixou um contra-ataque e John fez de novo. Aos 32 minutos, Henry Mosqueira avançou sozinho pela esquerda, driblou 2 marcadores e fez o terceiro. Quem também venceu foi o tricolor paulista. O São Paulo recebeu o São Bernardo no estádio Morumbi, debaixo de muita chuva. O gol da vitória foi marcado por Luciano. Arboleda cabeceou uma bola no travessão e no rebote o atacante tricolor jogou na gaveta. Gospel News desta sexta-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite, um abençoado final de semana. Não esqueça que domingo tem celebração da família em todas as igrejas Renascer em Cristo às 8, às 10 da manhã, às 4 da tarde e às 6 da noite. A todos vocês, ótima noite. Segunda a gente volta com as principais notícias do Brasil e do mundo a partir das 7 da noite. E até lá você fica muito bem informado no YouTube Rede Gospel TV Oficial e também no Spotify Gospel News em 3 minutos. Boa noite e até segunda-feira.